Começa agora mais um É da Sua Conta, o programa do Tribunal de Contas do Estado na sua TVE. Uma fiscalização recente mostrou que houve avanços importantes na ampliação dos serviços voltados ao atendimento de pessoas com autismo no Espírito Santo. Mas também identificou desafios que precisam ser superados para melhorar o atendimento à população. Quer saber quais? Então fica com a gente, porque acompanhar e melhorar os serviços públicos é da sua conta. O Tribunal de Contas do Estado avaliou o programa voltado ao atendimento de pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista, o CERDIA. O trabalho mostrou que o Estado tem avançado na oferta de serviços especializados, ampliando o acesso, mas também apontou situações que ainda precisam ser melhoradas, como o financiamento, o monitoramento e a organização do atendimento. Para explicar melhor esse trabalho, eu converso agora com a secretária de Avaliação de Políticas Públicas do TCE, Maitê Aguiar. Bem-vinda, Maitê. Obrigada, Mariana. Maitê, qual que foi o objetivo do tribunal ao realizar essa fiscalização? Mariana, antes de responder essa pergunta, você tem alguma ideia de quantas pessoas autistas nós temos no estado hoje? Não tem. Bom, segundo o último censo que nós tivemos, nós temos cerca de 51 mil pessoas autistas no estado, o que por si só já é um número maior que a população inteira de muitos municípios, né, que nós temos aqui no nosso estado. Se formos avaliar sobre o aspecto da educação, vamos pensar agora nas matrículas de educação especial. Cerca de 53% das matrículas de educação especial são de pessoas com alguma deficiência intelectual. Então, bom, estamos diante de uma situação, de uma demanda social que precisa ser resolvida. Quando nós temos uma demanda social, então nasce uma política pública para resolver essa demanda, ou tentar resolver, solucionar essa demanda. E aí sim nasce o CERDIA, que é uma política de cofinanciamento, para quê? Para fazer a reabilitação de pessoas autistas e com deficiência intelectual, né? Bom, então diante dessa política e dessa demanda que nasce aí, o tribunal atento passa a avaliar com qual objetivo, né, como você perguntou, com o objetivo de verificar se essa política está de fato atendendo a essa demanda social. Perfeito. E se também caberia alguma possibilidade de melhoria nessa política. O tribunal identificou, sim, necessidade de melhorias, mas inicialmente, primeiro também eu queria falar que apontou já pontos positivos, verificou pontos positivos. Quais foram, Maitê? Vou dar um exemplo prático de como acontece na prática essa política, né? O Estado repassa, ela é bipartite, então assim, o Estado repassa um valor para o município complementa esse valor e faz a contratação de uma equipe multidisciplinar ali mesmo no município. Qual é o ponto positivo disso? O ponto positivo é que nós temos uma ampliação na oferta desse serviço, então aquela criança, aquela família que às vezes precisava se deslocar 2 vezes por semana para um outro município para receber aquele atendimento com um psicólogo, com um terapeuta ocupacional, com um fonoaudiólogo, ele recebe esse serviço ali mesmo no município. Então essa política ela vem trazendo esse benefício dessa expansão na oferta desse serviço especializado de reabilitação para pessoas autistas e com deficiência intelectual. Certo. E o que a fiscalização verificou que pode melhorar? Ok. Toda política, por melhor que ela seja, até por um dispositivo constitucional, ela precisa ser avaliada, né? Hoje a Constituição nos obriga a avaliar nossas políticas para ver o que está funcionando e o que pode ser mudado. Então, nessa avaliação, que tivemos muitos pontos positivos, nós também identificamos alguns pontos possíveis de melhoria. Então, foram 12 achados. Desses 12 achados, eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, a questão do financiamento. Hoje, o financiamento funciona como? O Estado repassa 60%, o município complementa com 40%. Porém, com esse valor, o município ele acaba tendo dificuldades na contratação de serviços especializados, terapeuta ocupacional, o profissional. Porque existem 3 tipos de CERDIA, CERDIA 1, 2 e 3. Funciona a partir da classificação do quantitativo da população daquele município. Então, por exemplo, demanda da quantidade de pessoas que precisam daquela política. Por exemplo, um município até 20 mil habitantes, ele tem um CERDIA tipo 1. Para o CERDIA tipo 1, ele recebe uma quantidade de recursos. Para o CERDIA tipo 2,
um pouco mais e assim para o tipo 3. Então, para implementar, logo de início, para implementar essa política no município, o município precisa se preparar. Ele precisa ter um espaço adequado, ele precisa de brinquedos, ele precisa de um espaço físico mesmo para receber. Então, esse foi um primeiro ponto que nós avaliamos. Para essa demanda, ou o município já contrata, por exemplo, uma Pestalozzi, né? Já faz uma parceria com uma Pestalozzi ali no próprio município para prestação desse serviço, ou ele cria esse espaço, mas criar esse espaço tem um custo. Custa né? dinheiro, hein? Custa dinheiro. Então, assim, aspectos financeiros são muito relevantes, especialmente nessa política. Outro ponto foi pontos de infraestrutura. Nós visitamos todos os espaços de Sergia, né? Então, alguns precisam de melhorias na sua estrutura física e, principalmente, a questão da intersetorialidade entre as políticas. Precisa trocar para a política funcionar, é isso? É uma política Fluxo. muito intersetorial. Vou te dar um exemplo. É uma criança que às vezes consegue uma vaga no Serdia apenas pela manhã, terça e quinta pela manhã. Essa criança estuda. Sim. Então, como que vai funcionar as faltas dela toda semana, terça e quinta? Então, precisa ter um contato entre a saúde e a educação. Ou então, essa criança tem dificuldades, apesar de ser dentro do mesmo município, dessa família se deslocar, pagar uma passagem, aí entra a assistência social, né? Sim. Porque o atendimento, ele não pode ser só ali naquele momento. Precisa ter uma continuidade. Para a gente finalizar, o tribunal expediu algumas recomendações para o Estado, né? Como que essas recomendações podem ajudar a melhoria da política, Maitê? À medida que essas recomendações, elas venham a ser implementadas, a nossa expectativa é que a adesão dos municípios ela aumente. Com essa expansão, nós teremos também uma expansão na oferta desse serviço localizado ali no município. E aí a gente pode ter um atendimento mais precoce. Lembrando, Mariana, que é importante a gente destacar que a entrada do Serdia, ela se dá exclusivamente pela Unidade Básica de Saúde. É lá que é feito esse atendimento e depois o encaminhamento para o Serdia, que é um programa da saúde, embora, como eu disse, o sucesso dele dependa muito dessa intersetorialidade. Então, com a implementação das recomendações, o que nós esperamos? Uma expansão na oferta desse serviço e com essa expansão, que haja uma possibilidade maior de uma intervenção mais precoce, uma reabilitação dessa criança e, no futuro breve, uma maior inserção social. Perfeito. Obrigada, Maitê, pelas suas informações. Sou eu que agradeço. E agora eu convido a Clarissa Escárdua para o Minuto TCE. Olá, Mariana! O Tribunal de Contas do Espírito Santo está confirmado na Feira dos Municípios 2026. Com o tema Um Espírito Santo para conhecer, viver e se orgulhar, o Tribunal dos Capixabas estará presente em um dos maiores eventos do estado, mostrando que o TCE-ES tem tudo a ver com esse Espírito Santo que cresce, se desenvolve e dá orgulho à sua gente. Em 2025, participamos pela primeira vez e foi um sucesso. Com um jogo interativo Prefeito por um Dia, aproximamos o cidadão da realidade da gestão pública, transformando decisões em experiência e mostrando na prática como o controle impacta a vida das pessoas. Mais do que um stand, estar presente na Feira dos Municípios é criar um espaço de diálogo e de conexão com o cidadão. Agora, em 2026, com certeza será uma participação ainda melhor. Então, anota aí na agenda. A Feira dos Municípios 2026 acontece nos dias 28, 29 e 30 de maio, no Pavilhão de Carapina. A gente te espera lá. Volto com você, Mariana. Obrigada, Clarissa. E agora a gente muda de tema. O Tribunal de Contas apontou o lançamento de esgoto nas praias da Guarderia e da Curva da Jurema e emitiu algumas determinações. Vamos ver na reportagem de Kaique Dias. Depois de uma fiscalização para apurar a responsabilidade pela contaminação das praias da Guarderia e da Ilha do Frade em Vitória, o Tribunal de Contas Capixaba identificou duas possíveis irregularidades: o lançamento irregular de efluentes no sistema de drenagem de água da chuva e falhas na fiscalização das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Obras de Vitória.
A atuação do tribunal começou depois de uma mancha escura chamar a atenção da população na água do mar do local. Foi feita uma visita técnica na região e também nas obras da estação de bombeamento de águas pluviais da Praia do Canto. Além dos auditores do TCE, profissionais da Cesan, da Prefeitura de Vitória e da empreiteira responsável pela obra estiveram presentes. Os auditores verificaram a possível relação da construção com a mancha escura na água. Foram observados projetos e todas as etapas do empreendimento. A construção é de responsabilidade da Prefeitura de Vitória e pretende evitar alagamentos na capital. A gente vistoriou lá um pouco a obra, conheceu como é que está sendo feito o rebaixamento do lençol freático, a etapa que está a obra, e depois nós viemos aqui também para conhecer e identificar os pontos de saída de água do rebaixamento de lençol freático e também da antiga estação elevatória de águas brutas. O relator do caso, o conselheiro Carlos Hanna, emitiu determinações. Uma série de medidas que deverão ser cumpridas para corrigir falhas na fiscalização ambiental em Vitória. A decisão exige que a Secretaria de Meio Ambiente passe a agir com mais rapidez em casos de possível contaminação da água. Já a Secretaria de Obras deverá reforçar o controle sobre resíduos gerados na obra, evitando que sejam lançados no sistema de drenagem da cidade. Além disso, também foi determinado que imóveis em situação irregular façam a ligação à rede de esgoto nos bairros Praia do Canto, Enseada do Suá e Santa Helena. O prazo é de 180 dias. Depois disso, a Cesan poderá realizar a ligação e cobrar pelo serviço. Os responsáveis pelas irregularidades têm 30 dias para apresentar justificativas ao tribunal. Obrigada, Kaique. E o Tribunal de Contas seguirá acompanhando esse tema. E eu vou ficando por aqui. Obrigada por acompanhar mais um É da Sua Conta. Quer saber mais sobre o trabalho do Tribunal de Contas? Acesse o nosso portal e siga o TCE Espírito Santo nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Uma depressão, talvez eu estava ali vivendo aquela depressão, onde eu não me via útil para nada. E aí, quando tudo daquilo foi saindo de dentro de mim, ao falar de mim, eu me senti viva, porque eu senti orgulho de mim, coisa que há muito tempo eu não senti. Para quem precisa de ajuda emocional e psicossocial, o atendimento mais rápido e com equipe especializada faz toda a diferença. Em Irupi, o cuidado com a saúde mental passou a ser mais rápido, mais humano e mais próximo. E o Tribunal de Contas tem a ver com isso. Aqui no município, quem precisava de atendimento psicológico por transtornos mentais ou por uso de álcool e drogas tinha que esperar 120 dias por um psicólogo e até 200 dias por um psiquiatra. Desde 2023, a Prefeitura possui um local para esse atendimento, o Espaço Humanizar. Mas o serviço mais demandado ainda era a renovação de receita de remédio. Faltava proporcionar um cuidado mais completo para esses pacientes. E uma auditoria do Tribunal de Contas sobre a estrutura da rede de atenção psicossocial em todo o estado veio para contribuir para a melhoria dos serviços. Em Irupi, o tribunal apontou que faltava criar um grupo condutor municipal para planejar, implementar e monitorar as ações de saúde mental em nível local. O espaço hoje ele não tem uma finalidade idêntica ao CAPS, mas ele opera dentro das limitações de um município de pequeno porte para tratamento desses pacientes que dependem do serviço de saúde mental. A gente melhorou o acesso, foi uma das coisas que a auditoria até propõe, né? Sempre a gente tem essa cobrança, né, de fila de espera, quantos pacientes estão sendo atendidos, qual é o volume de demanda que o município tem, se a equipe é capaz ou não de atender essa demanda. A média era de 200 dias de espera para psiquiatra, hoje são no máximo 60 dias, e psicólogo também hoje são no máximo 30 dias. Quando eu fui abraçada aqui por um serviço público, né, que é um direito nosso, né, eu fiquei muito feliz. Quantas pessoas que às vezes não têm e tem esse lugar aqui para ser acolhida e atendida. E na rapidez, rapidinho eu consegui minha vaga, até achei que ia demorar, mas foi coisa muito rápida.
Organizar a rede de saúde mental é transformar atendimento em cuidado de verdade e garantir que ninguém precisa esperar para ser acolhido. Esse é o TCE presente no seu dia a dia, trabalhando para melhorar a vida das pessoas.